Fala, pessoal da comunidade de desenvolvimento, sejam muito bem-vindos a mais essa explicação especial, um conteúdo incrível trazido para todo mundo pela Ford College. Bom, na nossa lição anterior, a gente estabeleceu aquelas bases de segurança super rigorosas tanto para EVM quanto para SVM. Hoje, o nosso objetivo é dar um passo além. A gente vai entender exatamente o porquê aquele código que parece, perfeitamente seguro e funcional lá na Ethereum, pode virar um verdadeiro desastre quando a gente tenta mover ele direto para Solana. É uma mudança de paradigma e a gente vai desbravar isso agora. Olhando rapidinho aqui para o nosso roteiro estruturado, a gente vai começar com uma introdução sobre a diferença desses modelos, depois vamos passar por uma metáfora bem visual de esteira contra via multilane, em seguida a gente analisa as diferenças na prática, mapeia o ciclo de uma transação e, finalmente, mergulha nas implicações de segurança que são vitais para qualquer desenvolvedor. Para fechar, nossa conclusão e próximos passos. Beleza, vamos direto ao ponto. Seção 1. Introdução. EVM contra SVM. Olha só, o grande desafio na hora de transitar entre esses dois ambientes não é só aprender uma sintaxe nova, não. Trata-se de uma mudança estrutural super profunda. Daí surge aquela pergunta inevitável. Por que exatamente as suposições clássicas de segurança da EVM simplesmente quebram quando a gente chega na Solana? A resposta está lá nas entranhas do motor de execução. Na EVM, algumas garantias temporais são oferecidas de forma totalmente implícita pelo ambiente. Já na SVM, o ambiente não assume absolutamente nada por padrão. Adotar essa mudança radical de mentalidade é, literalmente, o primeiro passo para conseguir construir sistemas que sejam imunes a falhas. Entrando na seção 2, a gente tem uma metáfora visual que vai ajudar demais a entender isso. A esteira contra a via multilane. Para conceituar isso de um jeito bem físico, pensa no seguinte. Do lado esquerdo, a gente tem a EVM operando exatamente como uma esteira de fábrica de faixa única. É um processo completamente sequencial. É tipo imaginar aquele segurança de balada super rigoroso conferindo as senhas numa ordem estrita, sabe? O número 3 não entra antes do número 2 de jeito nenhum. Já do lado direito, a SVM foi projetada como uma via expressa gigante, com múltiplas faixas operando todas em paralelo. Mas tem um detalhe que é indispensável. Os veículos precisam declarar e reservar de forma explícita quais faixas eles vão usar antes mesmo de ligar o motor do carro. Trazendo para os termos técnicos, na EVM, esse segurança rigoroso e invisível chama-se nonce. Ele força uma ordem estrita e linear por cada remetente individual. Já na SVM, a reserva dessas faixas da rodovia é feita através do que a gente chama de account lock, ou bloqueio de conta. Como a SVM recebe a informação de antemão sobre quais contas exatas a transação vai tocar, ela permite a execução de um monte de transações simultaneamente. Desde que as rotas não se cruzem, o paralelismo reina absoluto e sem nenhuma colisão de dados. E isso nos leva à seção 3, diferenças-chave na prática. Vamos ver a mecânica central de tudo isso. Saindo um pouquinho das metáforas e descendo de vez para a sala de máquinas, é muito fascinante como essa matriz revela a exigência inflexível da SVM por uma clareza absoluta e antecipada. Olha só a parte de ordenação. Na EVM, a gente depende do nonce, né? Na SVM, usamos o block hash recente e os bloqueios. Na EVM, uma única assinatura ECDSA já resolve a transação inteira. Na SVM, múltiplas assinaturas ED 25519 devem ser explicitamente listadas e provadas. Além disso, em vez de contratos serem donos do próprio armazenamento de forma inerente, como é na EVM, lá na SVM os dados de uma conta são propriedade de um programa específico, e qualquer mínima modificação exige permissão explícita. Onde a EVM é confortavelmente serial e síncrona, a SVM é maravilhosamente paralela, mas, em troca, ela exige que todas as suas intenções sejam declaradas de forma supercristalina. Seção 4. O ciclo da transação, processamento e estado. O ponto crucial aqui é entender como uma transação nasce e é gravada no bloco, porque é exatamente aí que as garantias de consistência do estado global divergem. O fluxo da máquina virtual Ethereum é bem familiar para a gente. A transação é construída com o nonce, o broadcast é feito para a mempool pública e, eventualmente, os mineradores ou validadores executam. Mas presta atenção num detalhe vital de segurança. Durante a execução, as chamadas internas aos contratos ocorrem de forma imediata e síncrona. Tudo acontece naquela mesma esteira única. O maior vetor de ameaça nesse modelo não é a quebra de ordem do próprio remetente, mas sim a reordenação maliciosa feita pelos mineradores envolvendo múltiplos remetentes diferentes antes da execução. Agora vamos avançar e ver como isso se constrói no universo SVM.
A construção de uma transação agora se torna muito mais detalhista, exigindo declarar instruções, listas de contas e todos os assinantes, tudo de antemão. E aí surge uma etapa única, as checagens pré-flight, que é como um voo de reconhecimento prévio. A rede ou Node RPC simula e valida rigorosamente essas declarações antes de mandar para a rede. Só depois desse sucesso é que o validador entra em ação, inspeciona as listas e distribui os blocos para paralelizar o que não tem conflito. É o escalonador atuando como um verdadeiro maestro do trânsito na via expressa, garantindo que nenhum veículo mude de faixa sem avisar durante as invocações complexas entre programas. E chegamos na seção 5, implicações práticas de segurança. O que tudo isso significa para o nosso código? Como é que a gente traduz essas diferenças puramente mecânicas numa mudança tática de mentalidade na hora de auditar ou arquitetar a segurança de um protocolo? Bom, aqui está o checklist de mitigação indispensável. Primeiro, é necessário sempre declarar e validar as flags de assinantes internamente na lógica do programa. A propriedade de uma conta tem que ser ativamente checada no código, jamais presumida. Como o paralelismo altera livremente a ordem relativa das ações entre contas independentes, fica totalmente imperativo modelar e prever condições de corrida que seriam simplesmente impossíveis na serialização estrita orientada à nonce lá da EVE. Arquitetos de segurança precisam simular proativamente essas interações concorrentes imprevisíveis e, em casos vitais, agrupar e consolidar os passos dependentes num bloco único. Para fixar esse conceito definitivamente, tem uma regra de ouro maravilhosa. Não se deve assumir semânticas de ordenação por remetente na SVM. É isso mesmo. Se uma operação lógica exige atomicidade perfeita, tipo uma aprovação seguida imediatamente de uma transferência, o ideal não é submeter duas transações separadas rezando para o escalonador processar as duas na ordem mágica de chegada. Ele não garante isso. É vital agrupar todas as instruções dentro de uma única transação atômica consolidada. Pensa assim, na via expressa da Solana, se os passageiros essenciais não estiverem todos dentro do mesmo carro, eles vão chegar em horários diferentes e o sistema com certeza vai quebrar. Seção 6. Chegamos na nossa conclusão e próximos passos. Em essência, a grande mudança de paradigma se resume a essa dualidade aqui. A comunidade de desenvolvimento está deixando para trás aquela zona de conforto da autorização implícita da EVM, que simplesmente confia que a esteira invisível do nonce vai ordenar tudo bonitinho, e a gente está desembarcando nesse vasto terreno da SVM, onde o rigor dita as regras, declarações estritamente explícitas de cada conta de leitura e escrita, e de cada assinante envolvido. Essa clareza cirúrgica é o pedágio obrigatório que a gente paga pela performance paralela gigantesca que o ecossistema oferece. E vale muito a pena. A grande provocação técnica que fica agora é a seguinte. Com esse novo modelo mental devidamente calibrado, como lidar com os perigosos casos extremos de manipulação numérica e os famosos ataques de reentrância num ambiente tão diferente? Pois é, esse vai ser o foco central da nossa próxima etapa de estudos. Vale lembrar que este conteúdo explicativo foi cuidadosamente desenvolvido pela Forge College. Para mergulhar de cabeça nessas mecânicas avançadas, dominar de vez a mentalidade de segurança Web3 e explorar muitos outros módulos indispensáveis, o caminho é acessar o site forge.college. É o ambiente certo para transformar toda essa teoria incrível que vimos hoje nas ferramentas mais seguras e robustas do mercado. Um excelente estudo para todo mundo e até a nossa próxima explicação.